E como que foi quando você decidiu? Acredita? Conta pra gente. Então, a Fernanda estudou comigo por 4 anos na FAAT e, na verdade, o meu curso superior me ajudou nesse link de conseguir uma coisa lá fora, né? Porque tem muito brasileiro, né, Isa? Você é jovem, não sei se você escuta isso, mas ah, principalmente os jovens, eu vou me jogar, sabe? Eu vou me jogar, eu vou pra fora. Eu pensava assim também, você acha que eu não vou me jogar? Mas muitos não sabem, eu saí de Atibaia na época com algo já certo, entendeu? Não foi só a jogada. Muita gente me vê hoje, sabe, Isa? 10 anos depois, você tá bem nos Estados Unidos? Você faz o quê? Você faz isso? Depois eu conto minha história um pouco mais, mas eu não me joguei, sabe? Só me joguei. Eu passei numa entrevista antes de um programa trainee, né? Pra trabalhar numa escola lá, né? E felizmente eu passei na entrevista, em inglês aqui, por Skype na época. E com isso meu amigo, né? Um grande amigo do coração, Daniel, e a gente foi junto. A gente passou pelo mesmo entrevista de emprego. A gente chegou lá com um lugar pra ficar e já um salário que era pequeno, mas valia. Entendeu? Não era que eu tava chegando num país também sem nada. Mas vou te falar, eu pensava que sabia inglês. Quando eu cheguei lá que eu vi que eu não sabia, entendeu? Isso eu ia te perguntar. Você sempre foi mais autodidata, né? Sim. Você não fez escola tradicional de inglês? É legal você até falar isso, sabe, Fê? Porque eu cresci simples, como eu falei. Meu pai e minha mãe, eles nunca me colocaram numa aula de inglês, assim, sabe? E era uma das coisas que eu sempre até pedia pro meu pai e pra minha mãe quando eu tava crescendo, na sexta, sétima série. E aqui, né, tipo, classe social, enfim, era difícil até pro meu pai pagar uma aula de inglês. Mas eu sempre gostei da língua. E eu tinha uma prima, né, eu tenho uma prima que ela mora na Califórnia, mas por anos. E na época eu olhava isso e falava, poxa, minha prima mora nos Estados Unidos, sabe? Um dia eu também vou lá. Mas, sabe, não como esse sonho americano, era um negócio que tinha dentro de mim, sabe? Eu não posso me comparar com muita gente. Tem muita gente que pensa, vou me jogar, como eu tô falando. Não, eu gostava já da cultura. Tanto que, quando eu tinha, vamos dizer, 14, 15 anos, que eu não fazia aula de inglês, eu pegava os livrinhos da escola, do autodidata que você tá falando, e eu lia em casa. Sabe, no meu tempo, na minha hora vaga? Sim. Aí, na minha adolescência mais alta, né, 17, 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, tá, um dos meus primeiros empregos, eu lembro que eu acessava a internet lá pra quê? Pra ver letra de música, Isa. Mas era meio distração, porque não tinha internet tão fácil assim. Não tinha série, por exemplo, né, pra assistir tão fácil. Tinha, mas pessoas que tinham mais condição, vamos dizer assim, eles tinham na casa deles. Até TV a cabo. Eu tinha só uma televisãozinha na quarto da minha mãe. Eu não tinha computador. Entendeu? Daí eu ia na escola e imprimia isso. Porque eu fiz curso técnico também, na época que era grande. Mas enfim, eu gostava. Entendeu? Às vezes eu, no meu tempo vago, eu tava lá no meu trabalho lá imprimindo letra de música. Essa era a minha viagem, sabe? Mas isso, pagou no futuro, sabia? Porque eu tinha 19, 20 anos e eu gostava. Mas eu mudei pro Havaí, eu tinha 25, 26. Mas eu passando na entrevista aqui, eu falei pra eles que eu tinha curso de inglês, tudo, né? Lógico, não tô falando que eu falsifiquei nada, aqui só falei que na minha descrição lá eu coloquei que eu tinha inglês proficiente, né? Você aprendeu, não do jeito formal, mas aprendeu, né? Correto. Mas teve uma ajudinha, não Não teve? é que eles eu tive que colocar no diploma, né? Mas esse é outro. Isso foi pra outro dia. Seu amigo te ajudou? Não aconteceu alguma coisa assim? Ele ficou ali perto, na hora da entrevista? Então, meio que foi ao contrário. Se eu falar isso, ele sabe disso. Meio que foi ao verdade, contrário. Porque ele então, ele me indicou isso e a gente fez junto, mas ele não. O que eu sabia de inglês, ele sabia 0,1 do que eu sabia. Entendi. Sabe? Então, tanto que a gente tá numa mesa aqui, às vezes na hora da entrevista, que tinha que falar com o pessoal lá no Havaí. E qual que são as suas qualificações? Que a gente ia trabalhar com um grupo de jovens, né? Eu fazia soccer, isso, aquilo. Mas às vezes eu tava embaixo da mesa e falava, ele tá perguntando pra você o que você tá... Dele, ok, yeah. Eu lembro dessa história. Você lembra dessa dessa... mesa. Né? Então, foi um dos jeitos que a gente passou junto, né, na entrevista. Porque a gente tava querendo sair junto nesse sentido. É legal sair com um amigo, assim, mas que tem um objetivo em comum. Dá mais segurança, né? Mas foi uma oportunidade que apareceu, que a gente teve que aplicar. Entendeu? Voltando ao que eu tava falando, foi tipo, vamos me jogar. A gente aplicou, passou pelo processo, daí quando eu vi que eu passei mesmo na entrevista, eu falei, agora é sério. Então eu não tinha passaporte nem visto. Era de relações públicas o trabalho? Não, era um trabalho de monitoramento. Sabe, nos Estados Unidos é muito comum summer camp. Sabe, as criançadas no verão? Colônia de férias. Colônia de férias.
Obrigado por traduzir, inclusive. E não é frescura, viu? Depois de 10 anos, cara, às vezes você volta pro Brasil, uma palavra ou outra foge. Só foge. Não é que eu não sei falar, eu foge, entendeu? Não tô ficar... mas às vezes eu tô falando e dá uma fugida. Não, teve uma vez que eu fui numa palestra de 5 horas com... Era uma escola de fora, uma faculdade Sim. de fora que veio pro Brasil. E eles trouxeram o diretor do Animais Fantásticos. E ele deu uma palestra aqui de umas 5 horas. Lá em São Paulo. Sim. E aí eu assisti a palestra, era tudo em inglês, né? E aí quando eu fui sair, que eu fui pegar metrô e tal, gente, minha cabeça não funcionava, assim, eu tentava... Eu pensava em inglês, então eu tentava ouvir o que as pessoas estavam falando em inglês e era em português. Então, assim, pra mim não traduzia. Foi muito bizarro. Sim, ó, você ficou lá por algumas horas, hein? Sim. Imagina quando você desce do aeroporto. Nos primeiros 3 dias eu tô falando thank you pra turma no aeroporto, sabe? E talvez volte falando obrigado, né? Quando eu volto lá eu já meio que mudo um pouquinho, sabe? Porque daí eu me sinto mais... Agora é engraçado, mas eu me sinto mais em casa daí. Porque eu tô voltando pra onde eu tô. 100% do tempo, né? Que legal. Eu tenho a impressão, assim, que às vezes as pessoas colocam muito mais dificuldade do que solução, né? Então, quando eu terminar o inglês, quando eu falar fluente, quando Exatamente, isso, quando aquilo, você fez o contrário, né? Então, vou tentar, deu certo, e agora vou organizar as coisas. Correto, isso eu levo como um lema pra minha vida também, pra muitas coisas, sabe? Pensar em etapa, sabe? Esse sempre fui eu. Porque se eu não pensasse em etapa, eu não teria nem feito faculdade, só pra você ter ideia. Porque eu entrei na faculdade só com o dinheiro das 2 primeiras mensalidades. Não sei se a Fernanda sabia disso, mas depois, no meio da faculdade, eu fazia um programa Escola da Família, que era pra pagar a faculdade. Entendeu? Mas eu já sabia que tinha esse programa. Mas eu falei, pô, uma vez que eu tô lá dentro, eu me ajeito. Uma vez que eu pensei assim, uma vez que eu passar num negócio certo, aí eu saio do Brasil. Porque muita gente também falava, mas eu não tenho dinheiro da passagem. Eu não tenho isso. Tudo bem, você tem passaporte. Você tem visto, tá ligado? Tipo, o primeiro passo de tudo. No meu caso, eu corri atrás depois de uma forma meio lateral, assim, porque eu passei em tudo. Eu falei, pô, agora tem que É bem mais fácil, né? E eles mandaram os papéis também. Mandaram os papéis aqui. Então eu fui no consulado já com os papéis. Já tinha autorização pra entrar lá, tipo, né? o lugar lá, o IMCA, pedindo uma carta pedindo pra eu trabalhar. Sim. Entendeu? Tanto que eu fui na entrevista lá nos Estados Unidos, pra um visto chamado J1, que é J1, que era esse tipo de visto. Mas enfim, foi uma correria nos últimos meses, assim, porque eu sabia que eu conseguindo isso, tinha que ir, entendeu? Esse meu grande amigo, daí na época eu vendi minha moto, o dólar não era que nem hoje, 5 para 1, né? Era 1.7, 1.8 para 1, enfim, mas eu consegui comprar metade da passagem, ele falou, não, eu te ajudo, eu passei a outra metade no cartão dele, cartão de crédito, que não ia cair no dia, né? Era da mãe dele, na verdade. A mãe sempre ajudando. Aí, quando a gente chegou no Havaí, a gente chegou com um visto de 1 ano. E depois de um mês trabalhando lá, que o camping dava tudo pra gente, eu mandei esse dólar de volta pra mãe dele e pra mim. Um mês. Porque era pouquinho, né, que eu recebia, mas enfim, o dinheiro também da passagem, só faltou, vamos dizer, R$1.500, sabe, na época, eu não tinha, entendeu? Você tá falando, o dinheiro da minha moto eu paguei o que eu pude, documento, isso aqui, deu metade da minha passagem, entendeu? Daí que eu me joguei.